Saudações acadêmicas, falar um pouco de orçamento. Na realidade, um texto meio pessimista sobre a realidade brasileira, né? Então, no caso, é realista. É um texto que vai falar sobre o orçamento de resultado de desempenho do professor Regis de Oliveira. Ele é professor da Universidade de São Paulo, da USP. Ele vai tratar aqui do orçamento, né, que se diz orçamento programa hoje em dia, mas que guarda muitos traços ainda de orçamento tradicional, né? E esse orçamento tradicional implica alguns descontroles no Brasil, né, em relação à execução orçamentária, mesmo que exista dispositivos constitucionais e legais que regulam o orçamento de uma forma até rígida, né, hipertroficamente regulado o nosso orçamento. Mas apesar disso, a nossa realidade é uma realidade onde metas não são atingidas, mecanismos de controle de apuração são falhos, há uma insatisfação generalizada da população em relação aos direitos básicos, né? Existe aqui uma ênfase ainda, não conseguimos ainda superar essa fase de controles eminentemente formais, e também há uma série de desvios públicos, resultados horríveis. Então é um cenário caótico, né? Então existe um descompasso entre a evolução da sociedade e a evolução do Estado, né? Porque o Brasil, apesar de ter esses problemas, apesar de ter esses problemas, o Brasil ele acaba por ter uma sociedade muito produtiva, né? Pessoas trabalhadoras e que fazem com que o Brasil cresça em sua economia. Apesar de que o governo não atende essas expectativas e não atua gerando infraestrutura, não atua tentando otimizar esse desenvolvimento econômico, né? O parque industrial, a pecuária, a agricultura, diversos setores da economia, eles crescem, mas eles poderiam crescer com uma proporção maior, né, numa velocidade um pouco maior, mas a gente tem o nosso amado governo com as suas péssimas políticas públicas que não contribuem para isso. Mas, apesar do desenvolvimento econômico se desenvolver, apesar de não estar explorando toda a sua potencialidade, os direitos humanos, eles são esquecidos, né? A gente é uma das sociedades mais desiguais do mundo, existe uma forte diferença interracial, minorias segregadas aqui em relação a indígenas, homossexuais, a periferia aqui de grande cidade não tem saneamento, não tem energia elétrica, miséria, tudo no Nordeste e no Norte, coisas que não deveriam ser estar presente no nosso, a força que tem o Brasil, o nosso Estado, né? Não é mais admitido escravidão, e a gente ainda assim encontra escravidão no Brasil em algumas áreas, e também índices de analfabetismo gritantes. Enfim, é um cenário que pelo menos sugere que sejam necessárias algumas alterações, né? E aqui por parte do governo e por meio de políticas públicas que atendam aqui às regiões e busquem as reduções da desigualdade. E tá tudo bonitinho escrito na Constituição, né? Parece retórica às vezes um dispositivo desse, mas está tudo escrito, né? Que os orçamentos vão ter função de reduzir as desigualdades interregionais segundo critérios populacionais, né? Tá tudo escrito, tá tudo bonitinho, só que o problema é que há um negligenciamento total em relação ao direito financeiro, né? O coitado só vem sobressair agora por causa dessas infinidades de emendas nesse orçamento de guerra aí. Mas perceba, esse texto é de 2014 e ainda está falando que a gente tá algemado no orçamento tradicional. E sendo que a nossa classificação programática, assim, desde a Constituição 88, existe uma orientação para que a gente saia do orçamento tradicional, né? E existem inúmeros dispositivos regulando estruturas da despesa, da receita,
por exemplo, a classificação funcional, a classificação programática, elas desvirtuam, elas destoam aqui do orçamento tradicional, né? E deveria trazer mais resultados, né? E esse é o foco do texto, um orçamento por resultados, que já deveria estar implementado há muito tempo, né? Mas, antes de entrar especificamente no orçamento, falar um pouco das perspectivas em que o orçamento pode ser analisado. Uma das principais é a perspectiva política, que aí a finalidade é apurar a quantidade das receitas que vão estar disponíveis para os estados implementar as suas políticas públicas, destinar o atendimento das necessidades estabelecidas nas constituições e nas leis. Aqui é policy total, política pública, onde que o eleito vai aplicar as receitas, os ingressos, e sendo que uma questão comum entre todos os governos, ou pelo menos deveria ser, independentemente da política pública que deseje implementar, é justamente a questão de atingimento do interesse público, né? E sobre tal perspectiva, esse interesse público ele funciona como um termômetro, como um instrumento de controle entre as diversas forças dentro do Estado, né? Uma outra perspectiva aqui, a mais burocrática, seria a perspectiva administrativa. Nessa ótica, existe toda a discussão sobre como vai ser realizada a despesa, as fases de execução, empenho, né? Existe aqui realmente uma fase bem limítrofe com a perspectiva política. Mas aqui, essa perspectiva administrativa, ela é justamente todos esses atos internos, né, para a formulação do orçamento, né, verificar as classificações, enfim, toda essa burocracia até a criação da proposta do orçamento. E aí segue-se para o Congresso, né? E aí a gente vai abordar a perspectiva legislativa, que vai englobar aqui todas as discussões no interior das casas legislativas. Então, recebido aqui o orçamento, vai ser encaminhado à comissão mista, que vai vai analisar na forma lá do regimento comum. E aqui, uma questão que o autor destaca, que é relevante aqui, a questão de lei formal, de lei material. Isso já foi assentado pelo Supremo, né? Então, esquece essa discussão que não vai levar a nada. Ele fala assim, é um pouco de tudo, né? Vai se submeter à aprovação formal de qualquer lei, mas tem um rito especial de tramitação. E ele destaca que aqui vai conter, em relação às receitas, disposições genéricas. E para as despesas vai conter normas, disposições específicas, né? Bom, uma questão que eu destaquei é que para afirmar, corroborar que o orçamento ele tem não importa qual é a natureza, ele traz uma citação de um texto Presupuesto e Cuenta de Inversión, que vai trazer justamente essa questão de que não importa o que o orçamento é, se é uma lei formal, se é uma lei material. Julgo importante ler aqui, falar que opinamos que o pressuposto é lei material que segue para todo o trâmite legislativo previsto na Constituição, que contém necessariamente um preceito jurídico e reveste aqui a forma de uma lei normativa que cria deveres jurídicos para a administração, enquanto opera como uma lei de limites. Então, é uma lei material, uma lei formal, não tem, ela gera questões que não são abstratas, não são gerais, né, mas também ela é aprovada no rito. Então, não importa essa discussão, que de um dia já foi discussão para saber se uma lei orçamentária poderia ou não ser objeto de controle de constitucionalidade. Mas voltando aqui às perspectivas orçamentárias, acabei de falar sobre a perspectiva legislativa, vou falar um pouco da perspectiva econômica, que aqui é um dos enfoques do texto, que a lei, nessa perspectiva, nesse ângulo, serve como um instrumento de planificação da economia e também de um mecanismo de interferir na economia do país, né? Onde vão ser colocadas
as ações que poderão ser escolhidas para executar determinado fim. E nessa perspectiva vai ser realizado um cálculo, uma estimativa de receitas e uma fixação das despesas, né? Ao passo que as receitas seriam uma mera estimativa, não existe como cravar o quanto que você vai arrecadar, né? Sobretudo nas receitas que são as receitas derivadas, né? Não sabe quantas pessoas vão pagar imposto, quantas vão sonegar, não sabe uma série de questões relacionadas à dívida ativa, se você vai conseguir executar a dívida ativa ou não. Então as receitas são raramente estimadas, até porque você pode também arrecadar muito mais do que sua previsão, né? Mas as despesas, elas sim devem ser rigidamente fixadas, né? Então, aqui nessa perspectiva, o orçamento ele vai ser enxergado como um instrumento para desenvolver alguns setores da economia, né? Por exemplo, a própria definição de onde vai haver o subsídio, né? Na agricultura, na pecuária, na indústria, enfim. Uma outra perspectiva que é contábil, né? Uma vez que aqui a peça orçamentária ela vem, né, em termos de ingressos e despesas, vai ter deveres e também vai ter haveres diários. Então essa perspectiva vai justamente fazer analisar os balanços, essa perspectiva vai analisar justamente a contabilidade pública vai se basear nessa perspectiva. Uma outra perspectiva que também é interessante, que é a jurídica, que ela enseja a discussão sobre qual a natureza jurídica do orçamento, se é uma lei formal, se é uma lei material, mas já vimos que isso não importa, mas também seja a discussão de outros temas. Por exemplo, o que acontece se o projeto de lei não for encaminhado no prazo? Aí a gente tem uma disposição específica, considera-se a lei orçamentária vigente. E o que sucede se o orçamento não for aprovado, né? Ou se o orçamento mutilar a proposta do executivo, né? O que acontece, quais aspectos são de execução obrigatória, quais não são, enfim. O orçamento, nesse sentido, seria autorizativo ou seria uma peça impositiva, né? A previsão aqui das subvenções, dos auxílios, né, dos subsídios, que gerariam aqui um direito subjetivo. Então são algumas perguntas, né, que são juristas que vão tratar de responder, e a jurisprudência, né? O enfoque aqui do texto, como eu falei, vai ser o aspecto econômico e também a perspectiva administrativa, né? O enfoque econômico vai ser relacionado a intervencionismo da economia, e a perspectiva administrativa vai se relacionar com o controle da despesa, né? Vamos ver se é um controle eminentemente formal, enfim. Uma outra questão é que antigamente, né, já trazendo algumas questões dessa perspectiva, valia o princípio aqui do equilíbrio de receitas e das despesas, né? A regra seria que não se gastasse mais do que arrecadasse. Apesar disso, o equilíbrio, tudo bem, é desejável, mas não seria aqui uma regra absoluta para o orçamento, porque, por exemplo, o autor cita que pode haver situações de emissão de mais moeda do que era previsto. O governo pode ter a necessidade de assumir débitos além do previsto também, porque deve-se investir, né? Ou, por exemplo, alguma necessidade emergencial, que é o que a gente está passando atualmente, né? Ou também alguma outra necessidade de investimento de infraestrutura, por exemplo, fazer uma reforma em alguma BR, né? Para, enfim, duplicar uma rodovia para escoar a produção, enfim, daí milhões de políticas públicas para ser traçadas. Mas aqui, isso impacta na questão do equilíbrio. Será que o equilíbrio de receitas e despesas seria uma questão ainda que deve ser levada ao máximo grau? Não, porque existem conveniência de haver algum déficit sistemático, né, que seja justamente para atingir esses determinados fins, né? A intervenção estatal, ela custa algum dinheiro, então às vezes é interessante ter esse déficit justamente para estimular a produção, né?
Mas aqui, voltando para a nossa análise, o que vai importar será analisar aqui a possibilidade de inserir no interior da peça orçamentária aqui de planos para atingir determinados objetivos que foram considerados importantes pelo Estado, pelo governo, no caso, para o Estado. E aqui isso vai se diferenciar do orçamento tradicional, né? E aí pode trazer um exemplo que, sei lá, um programa, um plano de longo prazo para que haja um melhor atendimento na saúde, né? Um atendimento pleno e razoável na saúde, né? Então o plano ele vai estabelecer uma dotação global pelos 4 anos aqui do PPA e aí vai obrigar o Congresso Nacional, ano a ano, durante esse prazo, a alocar esses recursos de forma que haja uma melhoria efetiva na prestação de serviços de saúde, e isso encarretaria, lógico, e poderia ser um mecanismo de controle, menores intervenções do Poder Judiciário no atendimento de situações de emergência. Quem sabe isso não poderia ser um parâmetro de controle, né? A gente calcula quantas interferências no judiciário, né? Quantas judicializações de saúde tem hoje. Depois, no final da política pública, quando passaram-se os 4 anos, a gente verifica quantas tem. Se a gente perceber uma redução, talvez seja um sinal, um indício de que essa política pública está tendo um resultado. E aí, continuando o texto, ele vai falar um pouco sobre os tipos de orçamento e que vale ressaltar que os tipos de orçamento aqui, ele vai considerar os tipos de orçamento que a Constituição previu, né? Que são o orçamento plurianual, as diretrizes orçamentárias e a própria lei orçamentária anual, né? Enfim. E aí vai destacar, por exemplo, o PPA, ele vai constituir uma declaração política aqui, de ser desenvolvidos a médio prazo, em 4 anos. A LDO vai estabelecer como os recursos vão ser dispendidos, e aqui de forma genérica, e a LOA vai discriminar aqui realmente, de forma específica, as receitas e as despesas, de acordo com o que foi determinado com a Constituição e o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, né? Percebe-se aqui, alguns autores destacam que existe uma hierarquia, de fato, nessas peças orçamentárias. Não vou entrar em polêmica, mas, de fato, ao que parece, existe sim uma hierarquia, né? Não há como não negar que elas estejam em patamares diferentes, né? Elas sim estão, elas não estão no mesmo patamar. Uma lei orienta a produção da outra e parece que elas devem ser respeitadas. Voltando, o autor destaca que o orçamento que vem sendo utilizado no mundo todo, a forma de elaboração do orçamento é o orçamento do programa, né, no qual aqui vai estabelecer, além de utilizar essa questão do orçamento tradicional, que vão estabelecer a estimativa de recursos e as fixações de despesas para o exercício seguinte, vão também ser definidos os programas que vão se prestar a essas despesas, né? E aqui vem uma provocação que eu coloco, né, porque o autor fala que vão se estabelecer as estimativas de recursos e depois vão ser fixadas as necessidades, né? A provocação aqui é o que o nosso constituinte ele decidiu, o que quem veio primeiro, a despesa ou a receita, né? E já tive essas discussões anteriormente e parece que eu fui convencido, né, apesar de que seja a mais natural que fixe primeiro a receita para depois decidir onde gastar, acredito que o nosso constituinte não pensou assim. O nosso constituinte estabeleceu uma série de planos, programas para serem atendidos, objetivos constitucionais para serem atendidos, né? E que a receita vai ser um instrumento para que sejam atendidas essas despesas. Então, ao que parece, sim, a despesa tem que ser fixada primeiro, né? Por opção do nosso constituinte, né? A gente já tem inclusive patamares quanto que de despesa tem que ser para saúde, para educação, enfim, alguns números já amarrados, né, no próprio orçamento. Então, existe sim uma determinação constitucional, opção constitucional e a opção política realmente, né, para isso na Constituição originária,
para que determinadas despesas sejam realizadas, né? Então, é interessante perceber essa priorização da despesa do que é receita. Como isso vai se executar, isso não é problema do constituinte, por óbvio, né? Quem vai ter que executar isso é o legislador ordinário, né? Eu falei aqui um pouco desse ponto dos recursos comprometidos, né? Que a Constituição vai indicar determinados recursos vinculados, determinados valores que o constituinte decidiu que devem ser atendidos de forma prioritária, parênteses, educação e saúde, e também a determinados fundos, né, que foram a serem instituídos pelo poder público, que dependem dessas transferências já constitucionais, né, que já estão todas amarradas, né. Fora isso, tem outras despesas que também são legais, né, que é, por exemplo, precatórios, vencimentos de servidores públicos, e aí o que sobra é o que cabe ao Poder Executivo dispor, né? O Poder Executivo não tem o governante, o eleito, ele não tem toda esse ferramental todo para estabelecer onde é que ele vai gastar, porque já está tudo definido, né? Já está tudo definido. E quem sabe se seguisse já o que está definido passo a passo, a gente não estaria em uma melhor situação, né? E uma questão que chama a atenção no nosso Brasil é a questão do controle, né? Apesar da Constituição estabelecer outras formas de controles que não o controle estritamente de legalidade, né? Por exemplo, a legitimidade, a efetividade, aparentemente, tanto a estrutura de controle interno de cada órgão, de cada poder, e a fiscalização via controle externo por meio de tribunais de contas, o autor destaca que aparentemente verifica-se mais a papelada, né? Verificação formal, contratos, notas de empenho, objeto do gasto, enfim. Não existe atualmente uma forma de se apurar como os resultados vêm sendo atendidos. E em virtude desse controle com base estritamente em papelada, aqui surgiu um novo tipo, uma nova modalidade de orçamento, para não diferenciar desse tipo de orçamento, que eu acredito tenha sido infeliz o autor citar tipos de orçamento, PPA-LDO e LOA, né? Bom, voltando, ele vai falar que em virtude desse controle formal, controle de papelada, surgiu aqui um novo tipo de orçamento em que a análise recairia sobre não as despesas formais, mas sim sobre o meio de aferição de resultados. Isso foi nos Estados Unidos na década de 60 e que começou a desenvolver as alternativas ao orçamento programa, por exemplo, o Program Budgeting, o Output Budget, o Zero Based Budgeting. E o Planning Program Budgeting System constituía aqui, na integração dos gastos, que entrelaçaria aqui as informações e a análise de dados. Então veja, é completo, né? Tem a rubrica ali dos gastos, tem a parte de controle, tem a análise dos resultados, e esses dados vão retroalimentar o próprio orçamento, vai haver uma flexibilidade aqui para a modificação do orçamento para que possa melhor atender os planos pretendidos, né? De qualquer forma, existem decisões de gastos que são baseadas em dados científicos, né? E essas bases científicas vão contribuir para a melhor alocação de recursos. Basicamente, falando rapidamente, o Output Budget seria o orçamento baseado no resultado através do gasto, o output, o produto, né? E aí seria decorrente de uma série de técnicas de programa orçamentário baseadas aqui em indicadores. O Zero Based Budgeting significaria que as despesas elas deveriam ser alocadas a um programa e elas deveriam ser cumpridas independentemente do exercício financeiro. Então, se ali, sei lá, aquela faculdade tem X para gastar em plano de mestrado, né, para seus discentes, né, aquilo ali vai ter que ser cumprido independentemente de quando que vai se encerrar, né? Foi definido ali e até zerar, né? Diferentemente do orçamento tradicional, que a despesa se exauriria, né, no último dia do exercício financeiro, né, independentemente se cumpriu ou não o programa, né. Uma outra questão que o autor traz é uma lei dos Estados Unidos de 1993,
apesar de ter surgido em 1993, começou a entrar em efetividade assim, lá para os anos 2000, que é o Government Performance and Results of Act, de 1993. Né? Como disse, surgiu no ZOA em 93, e aqui a inteligência muda um pouco de foco, deixa de haver aqui a preocupação com os mecanismos de controle, passando a dar mais atenção ao resultado de aplicação e ao exercício do exercício orçamentário. Então, atenção ao resultado da aplicação e do exercício orçamentário. E que o orçamento do resultado ele tem sido definido como um sistema no qual aqui, aplicadores, né, dos gastos providenciariam alguma certa flexibilidade à utilização dos recursos para atingir determinados resultados. E aqui o que se espera é que o aplicador desses recursos, né, ordenador de despesas, trazendo aqui para o nosso Brasil, utilize-se aqui no perfil de obrigações de programas dentro de alguns parâmetros. E aqui isso trata de um sistema de planejamento orçamentário, de avaliação, que vai enfatizar o relacionamento entre o orçamento monetário, os valores e o resultado esperado. Em síntese, o foco central é o resultado, e despesas que são inúteis e ineficientes, elas são desde logo cortadas. Né? Então, nesse orçamento, pode-se identificar aqui a unificação das despesas em torno de um objetivo, a definição de resultados, com que se pretende com uma destinação, com uma dotação, a verificação do desempenho e, por fim, a accountability, né? Que é a responsabilidade e a necessidade de prestação de contas do executor, do aplicador. E aqui asseguraria tanto sanções premiais, né, e sanções punitivas, incentivos ou punições. Né. A execução orçamentária atual, né, ou pelo menos de 2014, também atual, que a gente sabe que é tudo no base do improviso, a gente está em 2001, a LOA de 2001, que deveria ser aprovada até o final de 2020, foi aprovada agora, sei lá, em março de 2021. Né. Então, é um orçamento do improviso, né, que a gente percebe. E ele vai destacar alguns pontos de 2014 que são plenamente aplicáveis ao nosso contexto atual, que a execução orçamentária ela se resume atualmente a uma amontoada aqui de papéis conectados e com a posterior prestação de contas insuficientes. Né? A gente percebe em órgãos de controle que existem processos de prestação de contas de gestores de exercício, sei lá, de 10 anos atrás, por exemplo. E, assim, são análises que de certa forma, passa a ver qual é o fundamento disso, qual é a utilidade disso, gente. Como é que eu vou responsabilizar um cara de 10 anos atrás só com base em papelada? Talvez o cara não tenha mais como se defender, talvez já precluiu, já teve a prescrição intercorrente, né? Enfim, inúmeras questões que suscitam em relação a essa análise meramente formal, né? De quanto contribui isso. Né? E enquanto isso, a sociedade vai ficando com aquela insatisfação de que os serviços públicos estão mal prestados, que a carga tributária está elevadíssima, e por incrível que pareça, o administrador fica com a impressão de que os recursos são insuficientes. Ele vive com esse drama, né? Sobretudo talvez com quem está no poder executivo, que já estourou todos os limites lá de despesa da LRF, enfim. E aí alguns problemas recorrentes é que a análise o controle dos gastos é meramente formal, o controle interno e o controle externo eles vão se reduzir a uma mera análise de documentos. Isso vem mudando, é bom destacar que isso vem mudando, o controle vem alcançando aqui a análise das políticas públicas, né? Lógico que a responsabilização é mais difícil nisso, porque não pode haver essa intromissão entre os poderes, né? Uma vez que quem é eleito deveria ter a capacidade de definir as políticas públicas. O conteúdo aqui que se examina justamente melhor tratar assim, por a análise eminentemente formal, ela não tem qualquer compromisso aqui com a eficiência do gasto, vai ter compromisso com o objeto do gasto, né? Isso é, se aquela despesa foi aplicada pelo órgão correto, na despesa correta, né? Não se essa despesa foi realmente efetiva ou não, contribuiu ou não. Ele vai destacar que o plano plurianual seria uma lei de pouca eficácia, de baixíssima eficácia, em que os programas são multissetoriais e que não se comunicam, né? Isso dificulta a eficiência do atendimento das demandas, né?
essa falta de integração entre os programas e que, inclusive, entre os entes federativos, causa uma dispersão de esforços ao invés de uma concentração que poderia dar muito mais resultado, né? E também dificulta estabelecer critérios para avaliar a execução desses programas, né? E existe uma falta de flexibilidade na gestão, dada a rigidez do orçamentário muito grande, e também falta aqui mecanismos no orçamento de estipular responsabilidade e instituir sanções, né? Enfim, esses problemas, o autor vai destacar que eles vão se dever à fraca identificação aqui por parte dos administradores e políticos de que há aqui uma insuficiência de controle, um fraco atendimento de serviços públicos e também, lógico, o nosso tão horrível desvio de recursos, né? Mas, sem tanto pessimismo, vamos passar para o lado positivo do texto. A pergunta que se faz é: a compatibilidade entre o orçamento tradicional e o orçamento de resultados? E é lógico, sim, ambos podem conviver, até porque eles tratam de coisas pouco distintas. O orçamento tradicional, ele é muito útil, né? Ele tem toda a sua estrutura já desenhada, tudo pronto. Basta utilizar aquilo com sabedoria, né? E é isso que o orçamento por resultado busca fazer. Então é possível a gente ter um orçamento que estipule os recursos para educação, saúde, sei lá, no percentual já estabelecido pela Constituição, e ao mesmo tempo, dentro desses itens de educação, de saúde, a gente abrir programas específicos para que atenda justamente a um objetivo bem definido. Por exemplo, analfabetismo. Ao invés de ter no orçamento tradicional lá, sei lá, vai 100 milhões aqui para educação primária, a gente faz uma alocação, um acoplamento aí entre os programas e fala assim, ó, beleza, nosso objetivo não é construir, não é botar 100 milhões em escola, nosso objetivo é reduzir o analfabetismo. Então a gente pode fazer isso utilizando uma verba aqui para a escola, uma verba aqui de auxílio, uma verba para merenda, uma verba para, enfim, por cultura, para associar a fazer uma educação holística. Enfim, o orçamento, esses objetos de gasto, eles têm que estar, de certa forma, interligados. Já o orçamento resultado, que vai poder permitir que se busque uma eficiência nessa alocação desses objetos do gasto, né? Então, por exemplo, estipula-se um programa, né? O exemplo que ele dá, fixa aqui um prazo de 10 anos para atingir um objetivo. E aí fixa-se a verba aqui adequada e também fixa uma verba independentemente do exercício financeiro. O programa, então, aqui pela sua complexidade, ele vai impor uma série de gastos, é lógico, em cada exercício financeiro, e deve haver uma flexibilidade interna aqui para a destinação de recursos e a identificação desses agentes que devem aplicar o gasto, né? Então, fáceis assim, durante a execução do orçamento, verifica onde é que está precisando de mais, onde é que está sobrando, enfim. E estabelece aqui sanções para os agentes ou estabelece premiações para os agentes que aplicarem os recursos de forma mais eficiente, né? Enfim, no interior do plano tem que ser estabelecidos as formas de controle, né? Quais são os indicadores, a fórmula já tem que vir dentro do plano para que possa utilizar essa fórmula que é definida prioristicamente para definir a fórmula depois, né? Porque senão seria muito fácil, vou definir a fórmula lá que melhor vai me proporcionar um resultado, né? Enfim, no interior tem que estar já essas formas de avaliação, de controle, né? E dependendo da performance, né, pode impor algumas sanções, pode desligar o agente responsável, pode adotar um mecanismo de promoção para esse agente, né? E aí os exemplos de planos, né, que pode ser utilizados na educação, como falou, redução de alfabetismo, pode vir para a saúde, redução, erradicação de moléstias, a formação de mestres ou doutores em faculdades, plantios de determinados produtos na agricultura, construção aqui de quadras esportivas, replantio de florestas, enfim, pode pegar um objetivo e aí a gente fixa prazo, estabelece os recursos apropriados e aí tem um programa, né? E essas possibilidades elas vão se abrir no interior dentro do próprio orçamento do programa. Elas vão ser estruturadas aqui, vão ser destacadas e também vão estar dentro do plano plurianual, vão estar dentro da lei de diretrizes orçamentárias
e vão estar especificados ali no orçamento anual, né? E que pese que tenha sido, em certa hora, o autor afirmou que o plano plurianual ele é uma lei sem qualquer eficácia no mundo jurídico. Sob esse ponto de vista, com a inserção do orçamento do resultado, o plano plurianual ele passa sim a ter uma força muito importante, será um instrumento poderoso aqui para traçar os planos, né? E aí, como é que faz essa análise de desempenho no plano plurianual? Primeiro, define o que se deseja, né, em face a algum determinado valor. Por exemplo, quer recuperar a estrutura ferroviária do país. Beleza, fixa o prazo, fixa quanto tempo. E aí, em segundo lugar, a gente vai alocar os próprios recursos para isso. Vai X para Amazonas, vai X para Tocantins, né? E também esses recursos vão ter que ser suficientes para viabilizar a própria estratégia. Não adianta eu querer fixar um objetivo de recuperar a estrutura ferroviária, né, e querer alocar um maço de Marlboro e uma bala Juquinha e uma mariola e achar que com isso eu vou conseguir atingir o objetivo. O terceiro ponto seria identificar que regiões se tomaria a decisão, né? Por exemplo, mecanismos aqui para escoramento de safra para determinada região. Então, beleza, eu vou restaurar a ferrovia aqui para que chegue ali no porto de Santos, sei lá, faz uma estrutura gigante, uma ferrovia cruzando o país todo, né? E eu quero que escoe minério de ferro para Santos para exportação. E aí o quarto item vai se definir, por exemplo, quantos quilômetros seriam necessários para atingir determinada finalidade. E aí os quilômetros construídos poderia ser um bom indicador. Quilômetros construídos por ano, quilômetros construídos por mês. Um indicador ok, um indicador pode ser pertinente, objetivo, né? E enfim, também, por fim, vai ter que se atribuir a execução do plano a um aplicador de despesa. E aqui o autor destaca que a estrutura funcional programática, que já tem portaria lá da STN regulamentando, seria algo com uma força transcendental aqui para o controle de plano que seria implementado. Então o controle deixa de ter aquele caráter eminentemente formal e passa a ter um controle de resultados. Ao invés de buscar papelada e atendimento burocrático, vale os resultados que conseguem auferir. E qual seria o papel dos órgãos de controle aqui? Poderiam modificar aqui a execução das políticas públicas? Óbvio que não, né? O que os órgãos de controle podem exigir é o cumprimento da execução, né, do programa, nada mais. Se quiser interferir, tem que botar aqui o recurso aqui ou não, já começa a ficar complicado, né? Apesar de serem bem-vindas recomendações, sugestões em termos de política pública, o órgão de controle não é o órgão legitimado para tal. Quem é legitimado é o executivo, os legisladores que foram eleitos. O órgão de controle ele tem que avaliar se o que foi proposto é realmente o que está sendo executado. Mas, com base nessas recomendações, nessas sugestões, já que o órgão de controle geralmente tem um corpo técnico bastante qualificado, o Poder Executivo pode encampar determinadas modificações e flexibilizar, já que a flexibilidade é inerente ao próprio orçamento de resultados, né? Já que talvez a flexibilização ela contribua muito para a melhoria da performance. E aí uma pergunta que se faz que há necessidade aqui de alterar a estrutura do atual orçamento para implantar os resultados? E a resposta é não. Ambos podem conviver, né? Uma coisa é uma estrutura do orçamento que prevê os recursos, as rubricas ali, das despesas, as fontes, sei lá o que, para pagar os servidores, para pregatórios. Outra coisa é a parte do orçamento que pode ser utilizada para fazer política pública, né? Cabe aqui o governo estabelecer as metas que quer atingir durante os 4 anos de gestão, né? Vou dar uma pausa aqui.